Os juízes das redes sociais são convictos de que eles estão fazendo algum tipo de justiça para a sociedade. E eles não estão nem aí se o que eles vão falar vai machucar ou se vai ofender. Mas de uma coisa eu tenho certeza, é que pessoas assim estão preocupadas com a reação negativa de quem eles estão escrachando nas redes sociais. Meu nome é Luana, vem comigo e sem rotulagem. Muito obrigada por estar aqui no canal. Se você ainda não é um inscrito, não perde tempo e já te inscreve aí se você gosta desse tema de redes sociais, porque você ainda vai me ouvir falar muito desse assunto, hein? Não esquece de dar o like se você gostar do vídeo, porque assim eu entendo que tá tendo uma audiência e com isso eu vou postando mais vídeos como esse aqui. E obrigada aos mais de 600 inscritos que fazem parte do Sem Rotulagem. E esse canal não é só meu, ele é nosso. E por favor, compartilhe para que o nosso canal alcance aí mais pessoas pensantes. No vídeo de hoje, eu vou trazer a história de pessoas que tiveram as suas vidas drasticamente abaladas pelo julgamento das redes sociais. Algumas tiveram as suas carreiras destruídas, saúde emocional no fundo do poço e tem um caso de suicídio aqui. Muitas dessas histórias eu fui encontrando por acaso em documentários e aí eu me dei conta de como esse julgamento e esse cancelamento das redes sociais acontecem em momentos onde esse assunto nem é o foco dessas histórias. E aí me deu esse clique de trazer mais discussão e reflexão sobre isso. Vamos para o primeiro caso, que é o meme da modelo asiática Heidi Ye. Em 2014, a modelo asiática Heidi Ye estava começando aí a sua carreira promissora de modelo fotográfica. Num belo dia, ela foi convidada para fazer uma campanha e no dia em que ela tirou as fotos, ela mal sabia do que a campanha se tratava. Mas falaram para ela que a foto só iria aparecer na mídia impressa. O que ela menos esperava era que a foto seria compartilhada aí pela internet e principalmente pelas redes sociais. E no anúncio original da campanha dizia o seguinte: a única coisa que você vai precisar se preocupar será como explicar para as crianças. Segundo a modelo, foi feito um Photoshop nas crianças, porque na vida real elas não eram como na foto. Saíram vários boatos e fake news da foto do anúncio. E um desses boatos provavelmente foi o que as pessoas mais acreditaram, foi que a mulher mentiu para o marido que não tinha feito cirurgia plástica depois que as crianças nasceram, pois nenhuma das crianças se pareciam com a mãe. O marido processou ela por isso e ganhou. Ai, de todos, olha, esse é engraçado, não tem como negar, esse é engraçado mesmo. Quando ela ficou sabendo dos boatos através da amiga dela, ela achou que eram só rumores, coisa aí sem muita importância. Depois ela se deu conta de que o mundo todo estava espalhando essa fake news e de vários idiomas diferentes. As pessoas que conheciam ela realmente acharam que era verdade e que ela realmente tinha feito cirurgia plástica. E até pessoas da família dela e do noivo dela perguntaram se tudo aquilo era verdade. Depois desse episódio, a vida dela foi prejudicada, pois as pessoas se recusaram a acreditar que ela nunca tinha feito cirurgia plástica. A carreira dela como modelo foi por água abaixo, porque ela começou a receber apenas trabalhos publicitários bem pequenos e sem muita relevância. Ela ficou com problemas emocionais, dificuldade para dormir e muitas das vezes ela passava a noite se perguntando o porquê que isso aconteceu com ela. E as pessoas têm muito disso mesmo, né? Ah, você tá na internet ou você tá no Facebook é porque é verdade. O caso do músico Pablo Vergara, conhecido como Morbid. O caso que eu vou falar agora ficou muito conhecido nos Estados Unidos e eu acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre a morte da garota chinesa Elisa Lam. Em fevereiro de 2013, a Elisa Lam foi encontrada morta dentro de uma caixa d'água no Hotel Cecil, que foi onde ela ficou hospedada. Esse hotel ficava num bairro perigoso da Califórnia. Podemos comparar aí com o bairro da Cracolândia de São Paulo. A Elisa era muito ativa nas redes sociais e principalmente no Tumblr. Essa garota sofria de um distúrbio chamado transtorno bipolar 1. A polícia começou a investigar, como qualquer outro caso, para saber o motivo da morte. O caso começou a ganhar notoriedade pública e as pessoas começaram a se questionar o que de fato tinha acontecido com a Elisa. Dias depois da morte da Elisa, o músico Morbid liberou um clipe onde ele narrava um assassinato
mato e no clipe tinha uma garota correndo de um serial killer. Depois ele postou um outro videoclipe que parecia que ele estava todo ensanguentado e na parede tinha fotos de serial killer, tinha também a foto da Black Dahlia, que foi uma atriz dos anos 40 que foi assassinada, e tem gente que diz que essa garota foi encontrada próximo ao Hotel Cecil antes dela morrer. Inclusive, esse músico Morbid também se hospedou no mesmo hotel em que a Elisa estava, e ele também postou vídeos no Facebook enquanto ele estava lá no hotel. Tem aí também um outro videoclipe desse Morbid que ele narra que ia matar alguém no fundo de um oceano frio e que ninguém ia conseguir ouvir os sons ou os gritos dessa pessoa. E ele também dizia o seguinte: tô pensando na China. E a Elisa Lam era chinesa. Foi a partir daí que os boatos e as fake news começaram a tomar conta da internet e principalmente das redes sociais. O fato do Morbid fazer músicas de estilo heavy metal, falar de assassinatos e o fato dele também ter se hospedado no Hotel Cecil, isso já foi suficiente para os juízes das redes sociais já condenar que o cara era mesmo o assassino da Elisa Lam. Ele recebeu milhares e milhares de mensagens de ódio nesse nível aí que você vai ver. E ele recebia várias mensagens de morte toda hora, todo dia e toda semana. A cara dele estava estampada em vários sites da internet como um assassino e principalmente no Facebook. Até o canal que ele tinha no YouTube foi derrubado. O cara entrou numa depressão tão profunda que ele tentou tirar a própria vida e precisou se internar num centro psiquiátrico. A polícia chegou a investigar o Pablo, mas não foi encontrado qualquer evidência de que ele tinha matado a Elisa. Inclusive, no dia que a Elisa Lam morreu, ele nem estava nos Estados Unidos. Ele estava no México gravando seu próximo disco na época. A polícia também já imaginava que ele era inocente, até porque eles já suspeitavam de que a morte da Elisa foi acidental. Inclusive, se você quiser saber mais a respeito desse caso, eu vou deixar aqui na descrição. A próxima é a Dani Vitale. Ela é ex-coreógrafa e diretora criativa da cantora Demi Lovato. Para quem não lembra ou não ouviu falar, em 2018, a cantora Demi Lovato teve uma overdose. E a Demi já tem aí uma história de anos de luta e tratamento contra o vício de drogas. A Dani Vitale não era apenas uma coreógrafa da Demi Lovato. As duas sempre foram muito amigas, inclusive a Dani sempre esteve do lado da Demi durante a sua trajetória de tratamento do vício em drogas. Sempre que ela estava em alguma festa com a Demi, por exemplo, ela nunca deixava que as coisas perdessem o controle, no sentido de estar em grupos onde está todo mundo chapando globo, todo mundo louco. Segundo ela, as coisas nunca chegaram a esse ponto. Só que numa bela noite, as duas foram comemorar o aniversário da Dani com a sua família e amigos. E aí no final da noite, foi todo mundo para casa da Demi Lovato. E tava todo mundo lá dançando, se divertindo, só que ficou tarde e a Dani disse o seguinte: olha, eu preciso ir embora porque eu tenho os meus cachorros lá em casa, minha mãe tá lá e eu tenho que ir embora. A Demi insistiu para ela ficar, mas ela precisava ir embora. E aí todo mundo foi embora e a Demi ficou sozinha. Ela tinha um número de um traficante e aí ela ligou pro cara e ele entregou fentanol, que é como se fosse uma heroína de segunda categoria, e crack. Ela abriu uma garrafa de vinho e depois fumou as outras drogas. Nessa noite, a Demi Lovato teve uma overdose. Ela quase morreu porque a oxigenação no cérebro ficou deficiente. Ela teve também 3 tipos de derrames e falência múltipla de órgãos. Minutos depois, a notícia da overdose da Demi já estava estampada em todas as mídias. E não demorou muito para Dani começar a ser crucificada pelas redes sociais, né? Até porque, como a gente já sabe, os juízes das redes sociais não perdoam ninguém. A Dani chegou a receber cerca de 5.000 mensagens de ódio e de ameaça de morte nas suas redes sociais. E não demorou muito tempo para a Dani começar a perder trabalho como professora de dança para crianças. Ela também perdeu vários outros trabalhos com famosos. E ela ficou sem trabalho por um bom tempo. Tudo isso porque os juízes das redes sociais preferiram culpar a Dani, que não teve nada a ver com o que aconteceu. E é nessas horas que muita gente precisa apontar o dedo e culpar alguém para justificar quando alguma desgraça acontece, né? Tudo bem que a Dani estava lá ajudando a Demi, mas
Por mais amiga que elas fossem, cara, era impossível controlar 24 horas por dia o que a Demi Lovato estava fazendo. A Demi é uma adulta e isso ninguém tem o poder de controlar. A próxima história é da Caroline Flack. A Caroline Flack foi uma apresentadora britânica muito conhecida. Ela tinha uma legião de fãs aqui no Reino Unido e a mídia estava sempre falando dela. A carreira dela começou a dar um boom quando ela começou a apresentar o programa do X Factor em 2015, que é um reality show musical de muito sucesso aqui no Reino Unido. Bom, quando você trabalha com a mídia, vai ter gente que vai te amar, mas também vai ter gente que não vai gostar de você. Eu acredito que isso teve um impacto muito profundo na vida da Caroline, porque muitas pessoas, e até mesmo gente famosa que não gostava da forma como ela apresentava o programa do X Factor, essas pessoas começaram a criticá-la de uma forma muito pesada, e me parecia que essas pessoas tinham algum problema pessoal com ela. Ela foi chamada de pedófila nas redes sociais só porque o Harry Styles, que na época tinha 16 anos e estava no One Direction, disse que, na opinião dele, ela era a mulher mais bonita. Eu assisti um documentário sobre a vida dessa moça e, ao mesmo tempo que ela era uma pessoa extrovertida, pra cima, ela tinha um forte gatilho na vida dela, que era superar fim de relacionamentos. A mãe dela diz que isso sempre foi uma coisa que a Caroline teve dificuldade de lidar. Tanto é que anos atrás, quando ela era bem mais jovem, ela tentou suicídio depois de um fim de um relacionamento. Felizmente ela não morreu, mas foi parar no hospital. E a mãe dela também conta que ela sempre foi fascinada por essa ideia de suicídio. As críticas em relação à apresentação dela no X Factor foram tão pesadas que ela e o cara que apresentava com ela na época foram banidos do programa. Só que as críticas não pararam por aí. Tinha gente famosa que debochava dela nos programas de televisão por aqui e chegou num ponto que as pessoas já não tinham mais limites. Em 2015, ela foi convidada para apresentar o reality show Love Island, que é um tipo de Big Brother para quem está procurando um relacionamento sério. Ela continuou apresentando o programa até o ano de 2019, que foi quando a vida dela desmoronou de vez. Nesse ano de 2019, ela estava namorando um jogador de tênis britânico, Lewis Burton. No dia 12 de dezembro do mesmo ano, a polícia recebeu um telefonema de Lewis dizendo que sua namorada Caroline tinha tentado matar ele. E em menos de 24 horas, a mídia já estava sabendo o que tinha acontecido e ela estava sendo duramente criticada na televisão e nas redes sociais também. Bom, a Caroline estava dormindo com seu namorado Lewis na noite que a polícia recebeu a ligação. No meio da noite, ela estava olhando o celular do namorado e ela encontrou uma conversa dele com outra mulher. Ela achou que estava sendo traída e muito provavelmente ela deve ter perdido a cabeça, ficou nervosa e acertou a cabeça do namorado com alguma coisa perfurante que não se sabe muito bem o que era. Ela também tentou se matar naquela noite porque ela tentou cortar os pulsos e na foto a cama estava toda encharcada de sangue. Depois desse episódio, a polícia proibiu a Caroline de se comunicar e de ver o namorado, até mesmo para não atrapalhar nas investigações. Tudo indicava aí que ela ia ser julgada e condenada pela justiça, e a mídia daqui estava batendo muito nessa tecla de que ela ia ser condenada por violência doméstica. E mais uma vez, as redes sociais não tiveram pudor nenhum. Eu acho que numa situação como essa, é dever da justiça de averiguar, de investigar e cuidar do caso de uma forma justa. Mas esse julgamento precipitado que acontece nas redes sociais me assusta. Desde o começo, a Caroline sempre se declarou inocente da agressão. Pode ser que ela mentiu em algum momento? Pode ser, mas ninguém sabe exatamente o que foi que aconteceu naquela noite. E esse julgamento absoluto das redes sociais de já declarar a culpa dela foi uma pressão muito injusta, na minha opinião. A Caroline Flack perdeu vários contratos, perdeu também seu trabalho como apresentadora do programa Love Island e no dia 15 de fevereiro de 2020, ela se suicidou por enforcamento em seu apartamento em Londres. É claro que ela não deve ter aguentado o julgamento e a pressão da mídia em cima dela. Ela tinha aí gatilhos e traumas do passado que estavam latentes dentro dela. E aí você imagina, né? Uma pessoa que tem gatilhos e vulnerabilidades emocionais fortes
ter que encarar tudo isso seria uma tortura para ela. E infelizmente esse foi o único caminho, né, que ela encontrou para se livrar de toda essa angústia. E o último é o da Jessie Nelson. A Jessie era uma das integrantes da girl band britânica Little Mix. A Jessie era uma garota que tinha um talento musical e levava uma vida simples em Londres. E em 2011, ela participou do programa X Factor junto com as outras integrantes da banda. E em seu documentário, ela diz que nunca teve problemas emocionais e com autoestima, mas isso começou a mudar depois do X Factor. Tudo começou quando o programa pediu para que elas e as outras integrantes da banda criassem suas contas nas redes sociais para gerar aí mais engajamento, né, nas performances que elas faziam semanalmente no X Factor. E ao invés das pessoas focarem sobre o que elas achavam da apresentação das meninas, as pessoas começaram a escrachar a aparência da Jessie nas redes sociais. Assim que ela ganhou o X Factor, ela começou a receber várias mensagens pelo Facebook. E ela conta que a primeira mensagem que ela abriu foi de um homem aleatório que dizia o seguinte: a Jessie conta que começou a ficar viciada em ler frequentemente os piores comentários sobre ela. Ela também chorava diariamente e sentia uma tristeza muito profunda. As mensagens de ódio eram tantas que ela começou a acreditar que ela era mesmo tudo aquilo que as pessoas falavam que ela era e que ela não era merecedora de estar ali naquela banda. Por causa disso, ela começou a faltar nos compromissos profissionais, como nos programas de televisão. Às vezes ela chorava no meio do palco quando estava em shows com a banda. Uma vez ela tentou suicídio quando tomou alguns remédios e aí depois o namorado ajudou ela a colocar tudo pra fora. E o médico conta que ela só não morreu porque a quantidade que ela ingeriu não foi suficiente. No começo da banda, ela tentou uma dieta para ficar mais magra para uma grande apresentação do Little Mix que ia acontecer. E ela já estava bem diferente comparando-se a antes, mas os comentários maldosos não pararam não. E aí ela percebeu que por mais que ela se esforçasse, ela jamais iria agradar as pessoas. A aparência da Jessie mudou bastante desde quando ela começou no Little Mix. E ela diz que tem essa mania de perfeição, de postar sempre a melhor selfie de si mesma, para de alguma forma mostrar para as pessoas que ela não é mais aquela Jessie que as pessoas humilharam nas redes sociais. Recentemente a Jessie anunciou sua saída da banda Little Mix porque ela diz que precisa focar na sua saúde mental do que focar em agradar as pessoas. Ela diz que existe muita pressão em estar numa girl band e preencher as expectativas dos outros. Olha, sinceramente eu não consigo entender o que se passa na cabeça de alguém para a pessoa gastar o tempo dela fazendo ofensas e insultos de quem ela não gosta. É claro que ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas eu acho que muitas pessoas precisam aí se comportar melhor nas redes sociais pra gente viver melhor em sociedade, né? Olha, eu te confesso que eu tenho pavor de gente que tem esse tipo de comportamento. E eu acredito também que muita gente que espalha essas mensagens de ódio, de julgamento nas redes sociais, são adolescentes, são jovens que não sabem de nada da vida ainda, né? E que precisa aprender muita coisa. É aquele grupo de gente matura e que não acordou pra vida ainda, sabe? Eu vi algumas pessoas dizerem que se você não tem coragem de falar na cara o que você fala pra alguém nas redes sociais, então não fale. Estamos chegando ao fim, eu espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreva, curta, compartilhe, assine o sininho para você ser avisado toda vez que eu postar um conteúdo novo por aqui. Muito obrigada de verdade por assistir o vídeo e te vejo numa próxima. Fui!